Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 11 de outubro de 2021, somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, localizado na Rua Bahia 245, Jordanópolis, São Bernardo do Campo, São Paulo. Vou passar alguns recadinhos. Toda semana, nós temos a abertura do bazar. Ele está aberto de segunda a partir das 19h30 e todas as quartas-feiras das 14 às 17 horas. E nós ainda continuamos aceitando doações para o bazar. Temos na secretaria a fritadeira mundial, a rifa, da fritadeira. Estão faltando 26 números, se vocês puderem ajudar. Faltam 26 números ainda para finalizar a rifa. E também nós temos a nossa biblioteca, que são livros espíritas, e temos a venda de alguns livros e temos o empréstimo de livros. Se vocês quiserem ler algum, tem lá por empréstimo. Hoje nós vamos ter a palestra com a Vanice, que é Vinde a mim as criancinhas. Eu vou ler um capítulo aqui do Sinal Verde, Ante os Pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho de reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigoroso de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou ao responsável e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Então agora nós vamos iniciar a nossa tarefa com uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então agora passo a palavra a Vanice. Boa palestra a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Tem alguém pela primeira vez? Não, então ótimo, porque já somos todos estudantes, dessa doutrina abençoada. Então que possamos esta noite nos envolver numa luz harmoniosa,
que a luz do Mestre nos envolva, nos trazendo compreensão, para que possamos sair daqui mais fortes, para que possamos levar as reflexões de hoje em nossos corações, mas principalmente em nossas mentes, e que tenhamos coragem e atitude para praticar os ensinamentos que essa doutrina nos traz, né? Que é o mais importante. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Instagram e pelo Facebook. Então hoje nós escolhemos um tema muito lindo, né? Porque amanhã nós temos um dia especial, que é o Dia das Crianças. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estas preciosidades, né? Que são as crianças. Vocês já foram crianças? Com certeza, né? E por onde anda esta criança? Por aí. Por isso que a gente vai conversar sobre isso, né? Porque ela não pode estar por aí, né? Esta criança está dentro de nós, ela existe. É uma fase muito importante no processo da nossa encarnação, da nossa caminhada. É um processo essencial de muito aprendizado, de remodelação da nossa alma, né? Então Jesus, vou começar citando um ensinamento de Jesus, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala: vinde a mim as criancinhas. E em toda a sua simplicidade, porque essa era a marca do Mestre, né? A simplicidade. Ele nos trouxe grandes lições como esta, né? E o que ele queria dizer com isso? Houve um momento lá onde foram trazidas crianças para que ele abençoasse, né, tal. Mas os apóstolos que tomavam conta dele, dos negócios dele ali, ficaram bravos por ver aquelas crianças que são muito alegres, né, estão, né, sempre... não é bagunça que elas fazem, né? Elas são... Ai, qual a palavra? Arteiras. Não é arteira, né? Criança é muito expansiva, né? Então estavam ali fazendo uma certa algazarra, os discípulos ficaram bravos com aquilo, queriam colocar ordem e começaram a tirar as crianças. Jesus, vendo aquilo, né? Na tradução do Evangelho diz que ele ficou irritado com aquilo, mas não é o que eu acredito, né? Porque se nós imaginarmos a pessoa do Cristo, né, ele devia ser muito brando, calmo, amoroso, então ele não deve ter se irritado. Mas ele quis aproveitar aquele momento para dar mais uma lição a todos nós, né, aos discípulos, a todos que estavam ali e a nós, porque todos os seus ensinamentos ficaram perpetuados, né, e são muito atuais, todos os ensinamentos dele. Então ele disse: deixem vir a mim as criancinhas, porque é dela o reino dos céus, e de todos aqueles que a elas se assemelharem. E que ensinamento ele nos traz aí, né? A gente pode ampliar aí a nossa visão dentro dessas palavras do Cristo. Primeiramente, sim, ele estava falando às crianças, né? Porque, como eu disse, criança é natural, é muito simples, é autêntica, né? Ela tem o coração puro, digamos assim, né? Ela é o símbolo da pureza, da inocência. Então é claro que delas é o reino dos céus, né? Elas sempre vão estar protegidas por esta condição que elas apresentam. Mas também é um ensinamento para todos nós, né? Para que nós resgatemos todos os dias esta criança que nós já fomos. Nós fomos crianças em aparência, mas essa criança, ela deve estar viva o tempo todo dentro de nós. Nós devemos buscar todos os dias, e é isso que Jesus faz, nos convida todos os dias, a renovação. E a renovação é isso, é buscar a pureza de coração. Não digo a inocência, porque nós já temos uma inteligência desenvolvida, né? Um cérebro já desenvolvido,
infelizmente corrompido, mas nós devemos buscar, né, nos exercitar todos os dias quando nós acordamos. Todos os dias nós somos chamados à renovação, quando nós despertamos pela manhã. A cada nova reencarnação, nos é feito esse convite de renovação, de resgate desta criança que está ali, em algum lugar dentro de nós, que nós abafamos, né? Bom, e para montar esta linha de pensamento sobre a criança, nós utilizamos mais uma vez o livro Médico Jesus, né? E tem um capítulo que infelizmente não tem número, né? Mas é A Criança Cura. Aqui no meu livro está na página 66, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Então vamos ver aqui o que ele fala. Ele fala: a criança que fui, chora na estrada. Deixei-a ali quando vim a ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou, né? Esse é um poema do Fernando Pessoa. E ali ele já está dando, né, um início para nós, que nós deixamos essa criança em algum lugar, na nossa caminhada, no nosso crescimento, aí dentro desta encarnação, nós deixamos a nossa criança. E qual é a importância da infância na nossa vida? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que é a pergunta 383. E é assim, ali está falando sobre a reencarnação, né? E a pergunta é assim, que Allan Kardec fez: que utilidade pode ter para o espírito passar pelo período da infância? Né? Porque eu falei aqui que a criança, ela é pura de coração, é o símbolo da inocência, é a coisa mais linda, né? Todo mundo gosta de criança, difícil a pessoa, mesmo quem assim não convive, não tem muita paciência, gosta de criança. Criança é uma lindeza, né? E qual é a importância de passarmos por esse período? Será que a criança é tão pura assim? Quando nós entendemos, né, quanto mais nós buscamos entendimento sobre o processo da reencarnação, mais nós compreendemos como que acontecem as coisas. A criança não é, na verdade, um espírito puro, né? Os espíritos puros não habitam o nosso planeta. Nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, e todos nós que aqui habitamos somos espíritos inferiores, em alguns níveis diferentes, né? Alguns com um pouquinho mais de evolução, outros um pouquinho menos, né? Muitos graus nós temos dentro desta classificação de espíritos inferiores. Então, toda criança, será que só pelo fato é um espírito que está tendo ali uma nova oportunidade, né? Está reencarnando novamente. Será que só pelo fato de estar reencarnando e passando pela infância é um espírito puro, se purificou, não tem mais manchas nenhuma? Acho que não, né? Pela lógica, pelo entendimento que nós estamos, pelo que a gente estuda, como que funciona esse processo? Nós temos, pela misericórdia divina, oportunidade de voltar para o planeta, né, tendo um novo corpo. Para que isso? Para buscarmos, através das nossas experiências, o nosso crescimento espiritual. Então, quando nós reencarnamos, somos o mesmo, né? A gente já falou várias vezes sobre isso, mas é tão bom a gente lembrar, a gente precisa se lembrar disso sempre, né? Nós somos o mesmo espírito da outra vida. Então, tudo aquilo que a gente fez de errado lá no passado e não consertamos lá, está em nós. Todo mal que nós fizemos está em nós. Todo bem que nós não fizemos está em nós. Então, todo espírito reencarnante, ele traz os seus registros das outras vidas. E é exatamente por isso que nós reencarnamos,
para poder resgatar, para poder continuar de onde nós paramos, porque lá nós também iniciamos alguns aprendizados, né? Cada vida nos traz aprendizados. Então tem alguns aprendizados que nós iniciamos lá atrás, e quando reencarnamos nós vamos dar continuidade a esses aprendizados. Então somos espíritos que temos toda aquela bagagem registrada no nosso perispírito. Só que se nós trouxéssemos na memória ativa, na consciência, tudo aquilo que nós vivemos em outras vidas, nós não teríamos equilíbrio psíquico, nós não aguentaríamos, nós seríamos como loucos, não sabíamos por onde começar, né? Algumas pessoas iriam querer começar logo de cara a resolver as situações, algumas iriam querer fugir, algumas não aguentariam estar aqui. Dentro de um corpo de criança, seria impossível nós pegarmos os nossos aprendizados de onde nós paramos. Então, todo o processo da reencarnação, da vida, é perfeita harmonia. É sabedoria infinita de Deus sobre nós. Por isso, nós passamos por um processo de encolhimento do perispírito quando nós vamos reencarnar, para que nós nos encaixamos num corpo infantil, no corpo do bebê. E seria desastroso se nós trouxéssemos a memória de tudo aquilo que nós vivemos. Uma criança que não sabe falar e tendo lembranças de outras vidas, não dá para imaginar, né? Então a sabedoria divina nos dá o esquecimento, né, de tudo que nós vivemos. Então nós começamos do zero, né? O nosso ponto de partida está zerado quando nós reencarnamos. Mas esse esquecimento, ele não é apagar aquilo que nós vivemos. O nosso conteúdo está ali. Embora bebês, está tudo registradinho no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, na nossa memória. Só que está como que adormecido. Esse esquecimento não é apagado, ele é adormecido. Então, durante o período da nossa infância, ele está ali guardadinho, né? Não temos lembrança. Por que acontece isso? Para que nesse período nós possamos remodelar aquilo que nós somos. Nós possamos criar condições de lá na frente, depois da adolescência, chegando na fase adulto, nós já mais independentes, nós já com uma direção do que queremos fazer na nossa vida, porque o nosso espírito é ativo, né? Quando nascemos, não é que o nosso espírito está dormindo, o nosso espírito traz ansiedades, né? Nós desejamos fazer muitas coisas quando nós nascemos, o nosso espírito sabe disso. Só não temos consciência no nosso cérebro carnal, né, matéria. Mas o nosso espírito está ali, tudo que nós queremos fazer. Então, durante a nossa infância, é um período preparatório para que nós possamos realizar tudo diferente daquilo que nós já fizemos errado. Ou para que nós possamos dar continuidade àqueles aprendizados que já foram iniciados. Então, esta é a importância da infância. Não é diferente a gente começar a pensar sobre isso? Como que nós olhamos para as crianças? Porque na maioria das vezes, muitas pessoas, nós mesmos, né, em algumas situações, não respeitamos as crianças. Por isso que foi criado o Estatuto da Infância e da Adolescência. Porque as crianças precisam de mais respeito. Nós precisamos olhá-las, principalmente nós que buscamos um conhecimento espiritual além da matéria, nós já precisamos pensar sobre isso, né? As crianças, quando elas querem falar, a gente manda que elas fiquem quietas, né? Ou a gente dá um tablet ou um celular na mão dela para que não nos incomode, e nós precisamos mudar essa forma de tratá-las, né? Nada melhor
do que o Dia das Crianças para a gente falar sobre isso. Porque o Dia das Crianças, ele não pode ser um momento comercial, como nós fazemos até hoje, né? Um momento de dar presentes. Não pode ser só isso. É claro que é bom, né? É gostoso dar um presente para uma criança, ver aquele rostinho feliz, porque é gostoso ganhar presente, né? É muito bom isso. É bom por quê? Porque o comércio também depende disso, né? Nós precisamos comprar as coisas para que eles também tenham maneiras de sobreviver. Então é legal, podemos fazer desse momento, né, algo para o lado material, mas não pode ser só isso. E nós, com mais consciência, com mais conhecimento, com mais responsabilidade, temos esse compromisso de olhar de uma maneira para as crianças, diferente para as crianças, de influenciar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que cuidam de crianças. Nem todo mundo tem uma criança que mora na sua casa, né? Nem todo mundo teve filhos, né? Ninguém é obrigado a ter filhos. Nem todo mundo tem uma criança muito próxima, mas todo mundo tem o mínimo de convivência com uma criança. Todo mundo influencia uma criança de alguma forma, principalmente hoje que nós estamos tão ligados pelas redes sociais, né? Uma criança pode pegar ali o seu conteúdo. O que você coloca ali no conteúdo da sua rede social? O que é que você curte ali? Né? Isso pode estar influenciando uma criança. Quem é tio, quem é avô, quem tem um vizinho que tem uma criança em casa, todos nós, de alguma forma, influenciamos. Se eu tenho um vizinho que tem uma criança, qual é o exemplo que eu dou para essa criança? Eu saio brigando com a mãe, com o pai dele? Eu provoco de alguma forma? Qual é o exemplo que eu estou dando? Então, quem não tem uma criança próxima, que não cuida de uma criança, influencia de alguma forma. Então, a responsabilidade é de todos nós, né? No livrinho Minutos com Chico Xavier também tem um capítulo muito bacana para os pais, falando sobre a responsabilidade dos pais, né? Que não é só cuidar da parte material. É importante buscarmos uma alimentação saudável, cuidar da vestimenta, cuidar da educação, não somente delegar para as escolas, para os professores, né? Mas participar ativamente da educação dos filhos. Participar não, né? Quem educa, na verdade, são os pais, né? Os professores é que vão participar ativamente dessa educação. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande como pais, que não é só a parte material. É a parte material, devemos fazer muito bem feita, mas também é o momento de nós acordarmos para a nossa responsabilidade na educação moral, apresentando para esta criança os valores morais, as leis divinas nas quais nós devemos nos enquadrar. E não é somente com palavras, é principalmente com o exemplo. Como que Jesus ensinava a gente? Só falando? Ele falava bastante, mas ele dava o exemplo, ele fazia, ele praticava. E esse é o convite que ele nos faz todos os dias, a nossa renovação, porque quando nós agimos no bem, quando nós nos transformamos, a criança está observando, ela está recebendo diretamente este ensinamento. Certo? Ninguém dormiu? Então vamos lá. Olha como é importante, né, o papel dos pais. Aí eu anotei aqui porque eu amo Santo Agostinho. Eu acho ele muito fofo, né? E no Evangelho, capítulo 14, também tem uma recomendação dele. E fala assim, é para os pais, tá? Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir.
Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e bem-estar futuro. Se permanecer atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os sofredores. Então, atormentados pelo remorso, solicitareis uma nova oportunidade. É por isso que a gente está aí nessa roda da reencarnação. A gente vai e volta, porque nem sempre nós cumprimos com a nossa responsabilidade, né? Então aqui, voltando para o médico Jesus, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que ele está falando aqui. A criança cura. Então agora, entendido como que funciona o processo, por que nós passamos pela infância, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa criança interior, né, que é tão importante. Muitos buscam a saúde para serem felizes. Estamos andando na contramão. Busquemos primeiramente a felicidade e a saúde virá por consequência. Este é o roteiro proposto por Jesus ao nos ensinar que deveríamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, porque tudo mais nos seria acrescentado. A saúde é filha da felicidade, é consequência e não causa, é fruto e não árvore. Então, a gente faz exatamente o contrário, né? Porque a gente acha que a doença é um castigo de Deus. Mas nós estamos aprendendo aos poucos que nós construímos as nossas enfermidades através dos nossos próprios desequilíbrios, né? Jesus nos convida todos os dias, mais uma vez eu vou falar, né? E quando ele fala aqui, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, porque tudo mais nos seria acrescentado. Onde está o reino de Deus? Lá na nuvem, lá no alto, bem no alto, longe da gente, né? É lá que está dentro de nós. Ele mesmo já nos disse isso, né? O reino de Deus é uma construção interior que nós fazemos dia após dia, vida após vida. É para isso que nós estamos aqui, para construir o reino de Deus em nós. Nós nascemos através da bondade, do amor e da sabedoria infinita, que é Deus. Se nós somos criaturas de Deus, nós temos todos os atributos de Deus em nós. O nosso trabalho é tirar aquilo que encobre estas virtudes que já estão em nós, que é o presente de Deus em nós. Deus está em nós. Quando nós falamos Deus está dentro de nós, é porque todas as qualidades dele estão em nós. Então qual é o nosso trabalho? Desenvolver cada uma dessas virtudes. E enquanto desenvolvemos cada uma delas, nós estamos construindo o reino de Deus em nós. Então, primeiro, nós precisamos buscar a felicidade. Buscar a felicidade não é sair correndo atrás dela. Não é comprar uma roupa nova. Não é estar num lugar bonito. A felicidade é quando nós estamos plenos de dentro para fora. Quando estamos satisfeitos com a nossa condição, quando estamos plenos, eu faço aquilo que eu gosto, eu estou feliz por fazer aquilo que eu gosto. A felicidade é uma construção íntima, nada de fora vai nos fazer feliz. Aquela felicidade momentânea que algo material nos traz, ou que uma pessoa nos proporciona, é perene e em breve vai se desfazer. É uma ilusão achar que algo externo a nós vai nos fazer feliz. Nós só vamos ser felizes quando nós realizarmos aquilo que o nosso espírito se propôs a realizar, quando nós fizermos lá a nossa programação.
Desde criança, o nosso espírito está ali ativo, buscando realizar os nossos objetivos. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos interiorizar, nos escutar. Sabe quando a gente fala aquele negócio assim? Medita. Porque meditar é abrir os ouvidos de fora para dentro. É ouvir o Deus que está dentro de nós. É ouvir as nossas necessidades, os nossos desejos, aquilo que eu vim realizar, qual é a minha missão. Nós precisamos nos questionar o tempo todo. E através da meditação, da introspecção, da contemplação, sabe? Se você não consegue meditar ainda, vai na frente, vai num jardim, olha para uma flor, contempla. E naquele momento, pergunte-se, questione-se sobre as suas dúvidas. Quem nunca faz isso, não constrói o reino de Deus dentro de si. Aí ele continua aqui, vamos lá. Muitos enfermos vivem mal-humorados, azedos, pessimistas e agressivos, portanto não buscam o reino de Deus em si mesmos. E por isso a lâmpada da saúde não se acende quando a mente está em trevas. A felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. A doença se estabelece quando não estamos sendo capazes de sentir felicidade em nossa vida. Então, o que acontece? Nós fazemos tudo ao contrário. Quando nós adoecemos, nós ficamos muito bravos, né? Revoltados, porque comigo, não é assim? Né? Eu não mereço isso. Né? Esse é o primeiro sentimento que nós temos. Mas nós devemos fazer o contrário. Né? Olha esse livro, quantos ensinamentos nós já falamos aqui sobre eles, né? Então nós precisamos, assim, em vez de ficar mal-humorado, perguntar por que eu estou assim, né? O que eu fiz que me levou a esse estado enfermo? Quando ele fala aqui, a felicidade produz um aroma tão espetacular que atrai todas as coisas boas em seu caminho. Então, ele está falando aqui o seguinte, aquilo que nós também já conversamos aqui. Quando nós pensamos, nós temos um sentimento, nós temos uma sensação que produz uma emoção. Quando nós temos esse processo, no momento que nós pensamos, o nosso pensamento, ele é criativo, ele cria, ele é como uma energia. Então ele cria formas pensamentos que nós chamamos. Estas formas, elas permanecem ao nosso entorno. E ela vai se condensando. Quanto mais eu penso em determinado assunto, mais condensado fica aquela forma pensamento. E fica em volta de nós. Nós temos um campo eletromagnético. Eletromagnético é porque a energia está em constante movimento, atrai e repele. Ela tem essa característica. Então, esse campo eletromagnético que nós temos em volta de nós, ele atrai e ele repele. Então, quando nós estamos felizes, quando nós estamos bem, né, quando estamos plenos, satisfeitos, aí nós podemos dizer que estamos felizes, nós estamos emanando esta energia através do nosso pensamento e dos nossos sentimentos, que está formando esta condensação no nosso campo eletromagnético. Então nós estamos contaminando todo o nosso campo eletromagnético com alegria, com felicidade. Tudo aquilo que nós acreditamos que é bom para nós, que nos deixa feliz, vai ser atraído por esse campo magnético. E tudo aquilo que nós achamos que não é bom, que não nos traz alegria, o nosso campo vai repelir. Deu para entender? Vamos lá, a gente vai entendendo aos poucos. Então, quando ele fala, a felicidade produz um aroma tão espetacular
que atrai todas as coisas boas, é isso. Quanto mais felicidade, quanto mais alegria, mais nós vamos atrair coisas boas, coisas que nos tragam felicidade. Onde, pois, encontrar a felicidade? Pensa aí com você, o que te faz feliz? Ela não está fora de você. Não é um carro, uma casa, um emprego, uma pessoa. A felicidade é um produto do estado de consciência que brota da satisfação dos nossos sentimentos realizados perante a vida. O homem se realiza quando ele emprega com sabedoria todos os potenciais de sua alma, fazendo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Em palavras muito simples e resumidas, o ser humano é feliz quando ele coloca alegria em tudo aquilo que faz. E a alegria é um dos melhores tônicos para a saúde. É também um outro assunto que nós já conversamos aqui. A alegria, o sentimento, a emoção, a alegria, ela é um elixir, um remédio, é uma vitamina, vamos dizer assim, etérica, que fortalece o nosso sistema imunológico. Então, quem está pleno, quem é feliz, quem realiza aquilo que gosta, ou quem gosta daquilo que realiza, porque quando nós colocamos boa vontade, amor, propósito naquilo que nós fazemos, seja o que for que nós fazemos, nós temos um sentimento de alegria por aquilo que estamos realizando. Nós nos sentimos plenos. Pode ser arrumar uma cama, pode ser lavar uma louça, pode ser varrer a calçada, ou pode ser nas nossas realizações profissionais, não importa. Num trabalho social, aquilo que te realiza, aquilo que você faz com gosto. Hoje estou satisfeito. Sabe aquele sentimento no final do dia de trabalho realizado? Seja qual for o trabalho que você está fazendo. Nós precisamos ampliar a nossa visão, abrir a nossa visão e mudar ali o seletor. Poxa, aquilo que eu faço pode ser bom. Talvez eu não goste tanto, mas eu vou olhar com outros olhos. Né? Está fazendo bem para mim? Está fazendo bem para minha família? Está fazendo bem para alguém? Para um animal? Seja para aquilo que for. Né? Procure analisar e ver com outros olhos. Tudo aquilo que nós fazemos com boa vontade, que nos traz satisfação, nos faz feliz. E a alegria de algo realizado é o que fortalece o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico é a última expressão de todo o nosso ser. Tudo aquilo que se processa no nosso espírito, no nosso perispírito, na nossa mente, está se expressando no nosso corpo físico. Tô acabando, hein? Quando, porém, o homem não realiza seu propósito de vida, quando não vibra na pauta da alegria, geralmente a alma se entristece em forma de doenças das mais variadas espécies, né? Se nós não gostamos de nada do que nós fazemos, se a vida tá uma porcaria, né? Tem muita gente, a gente ouve isso, né? A vida é uma porcaria, né? A vida é muito difícil, a vida é uma luta. Quando a pessoa pensa assim, ela vai desenvolver doenças das mais variadas espécies. Muitos acolhem seus caminhos profissionais apenas com vistas à possibilidade de enriquecerem a qualquer custo. Trocam seus sonhos à custa de obterem status e segurança financeira. Depois gastam o que acumularam em remédios e tratamentos paliativos, pois os buracos da alma não se preenchem com nada que não seja a realização de si mesmo. Né? Então é aquilo, nós escolhemos às vezes uma profissão porque ela vai dar mais dinheiro, ou porque estou no caminho, ou porque o pai já faz aquilo, então o filho também tem que fazer. Existe ainda muito isso. Então não é um desejo da alma, do espírito, da minha aptidão. Todos nós trazemos aptidões diferentes uns dos outros. Então por isso que nós precisamos cada vez mais nos conhecer. O que eu gosto de fazer, o que me faz feliz, né? Tudo bem se você já está numa profissão, mas de repente a tua alma pede algo diferente.
Então tenha coragem, né? Busque aquilo que vai te realizar. Sem contar que isso deixa lacunas na nossa alma. Quando nós fazemos aquilo que não nos alegra, vai deixando buracos, né? E vai nos trazendo aquelas doenças psíquicas, né? As doenças da alma. Busque saber se a doença não é um grito da sua alma, dizendo que está insatisfeita com a vida que você está levando. Ajuda muito nesta hora voltar ao passado e reencontrar os sonhos da sua criança, pois os pesadelos de hoje são a sombra escura dos sonhos de ontem que não se viveram. Então, mais uma vez, né, nós devemos buscar a nossa criança. O que a nossa criança, o que ela gosta? Né? Pense, medite. Quando você meditar, pergunte para a sua criança. Volte no tempo. Né? Lembre-se dos seus pensamentos, das suas brincadeiras quando criança. O que te fazia feliz? Deixa eu ver aqui, porque já deu hora. Desperte a criança que ainda vive em você. Deixe que ela lhe traga mais alegria, espontaneidade, curiosidade, espírito de aventura, contentamento, criatividade, divertimento e pureza. Aí está um verdadeiro laboratório de remédios poderosos para curar qualquer doença. Nós abafamos a nossa criança interna, né? Conforme nós vamos crescendo, passando pela adolescência, nós deixamos que os acontecimentos diários abafem a nossa criança. Nós vamos corrompendo aquela criança feliz, espontânea, aventureira. Nós vamos anulando ela, né? Por que não podemos buscar novamente? Reassumir essas características. Jesus falou que somente entrarão no reino dos céus os que se assemelharem às crianças. E poderíamos complementar que somente entrarão no reino da saúde os que viverem a felicidade de uma criança. Então tá aí. Eu vou parar por aqui hoje, tem mais, mas eu vou deixar um pouquinho para quinta-feira, tá bom? Estão todos convidados na quinta-feira às 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. Aí lá vocês vão fazer um monte de perguntas, vão fazer as suas considerações, porque enriquece o nosso estudo, a nossa compreensão sobre o tema, né? Amanhã é o Dia das Crianças, é o Dia dos Pequeninos, que nós devemos respeitar, né? Que nós devemos abraçar, que nós devemos nos dedicar com muito carinho, porque eles precisam de atenção, eles precisam de cuidados. Vamos apurar o nosso olhar pelas crianças e olhar para elas com um espírito que precisa muito de nós, que precisa muito do nosso amor, para que elas possam se remodelar e chegar na fase adulta confiantes, em busca do verdadeiro objetivo que o seu espírito se impôs, para que elas possam realizar, para que elas possam entrar no mundo de regeneração grandiosas, conscientes, pessoas melhores, pessoas muito melhores do que nós somos hoje. Nós buscamos ser melhores, né, todos os dias, mas que essas crianças possam ser ainda melhores do que nós, que elas possam ser muito mais livres do que nós, certo? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês. Fique com essas reflexões. Um excelente, maravilhoso e alegre Dia das Crianças para todos nós. Que possamos resgatar esta criança que ainda vive lá dentro de você. Está mais perto do que a gente imagina. Ela não ficou numa parte aí do caminho, não. Ela está aqui dentro, né? Vamos buscá-la, vamos resgatá-la. Um beijo para todos. Boa noite.
Eu apenas gostaria, diante de tanta coisa gostosa que a gente ouviu, né? Eu estava refletindo lá um pouquinho e ela comentou da criança, né, no seu estado mais simples. E como que a gente alcança esse estágio de criança tão gostoso? Ganhando um pacotinho de bala. Vocês já pararam para pensar? Já viram o sorriso, a alegria que é? Eu estava ali, né? A criança não precisa de mais nada. Um pacotinho de bala que a gente dá para um pequenino é alegria. É que nós buscamos alegria em coisas, né? Do pacotinho de bala vai para um pacote de não sei o quê, vai para um carro, vai para uma casa, a gente está na maionese buscando não sei o quê. E quando a gente retrocede um pouquinho, um pacotinho de bala. Acho que isso faz nos pensar um pouquinho como nós buscarmos a simplicidade, né? Então vamos lá. Buscando intimamente, vamos refletir sobre tudo que nos foi dito hoje e tentar buscar e interiorizar cada palavra, cada sentimento, tudo aquilo que nós aprendemos nesta noite, para que possamos também dividir que possamos acreditar que um pacotinho de bala nos traz a felicidade. Então, esse sentimento de simplicidade se encontra nos hospitais, acamados, nas salas de cirurgia, em qualquer momento, em qualquer lugar, que nossa luz, a luz de Jesus, essa mistura gostosa possa chegar, esta energia possa chegar até estas criaturas que lá se encontram. Vibrar também pelos profissionais, os médicos, os enfermeiros, que lutam pela vida daqueles que lá se encontram. Vibremos com muita paz e com muito amor aos nossos idosos que lá talvez se encontrem em casas onde não tem um pacote de bala, mas que nós possamos, com os nossos pensamentos, vibrar essa energia que nós estamos aqui adquirindo para eles, que eles repensem, analisem e que encontrem realmente o significado de uma passagem pela Terra. Vibrarmos sim pelos pequeninos que se encontram nas creches, né? Que elas possam receber nesse instante o nosso pacotinho de bala, com todo amor, com todo carinho, e que isso lhes traga esperança de um porvir melhor. Vibrarmos por pelos andarilhos que não têm ainda até hoje uma casa, não têm um recanto, que também possamos aconchegá-los com o nosso pacotinho de bala. Que possamos vibrar por aqueles que se encontram enclausurados por terem cometido um equívoco na vida, estão hoje nos cárceres, que nós possamos vibrar por eles e que eles repensem, que analisem o erro e que possam não mais cometê-lo diante do castigo que receberam aqui na Terra. Vamos vibrar pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, pela nossa rua, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, por eles todos, pelo nosso país, para que haja harmonia, paz, serenidade, vibrarmos pelos nossos políticos, para que realmente encontrem aquilo que seja realmente bom para um país, para a nação. E finalmente, nós podemos vibrar por aqueles nossos parentes
que não puderam estar presentes, um filho, uma filha, um tio, uma avó, que nosso pensamento possa ir até de encontro a esta criatura e oferecer esse pacotinho de bala com muito amor, para que esse pacotinho de bala, essa bala, possa lhe trazer paz, esperança, a cura, às vezes que onde se encontra necessita desta vibração para se reerguer. E finalmente, vamos vibrar como se fosse um passe coletivo por nós que esperamos ansiosos por este momento e deixar que a luz divina, este fluido maravilhoso que foi dado, que foi nos colocado pelo Pai, possa adentrar em nossos chakras, pelo coronário, frontal, laríngeo, o gástrico, o cardíaco, o genésico, o esplênico, circulatório das pernas, dos braços, higienizando todos os nossos centros de força, nos trazendo paz, harmonia e fortalecimento. E assim, Senhor, nós nos despedimos deste momento convictos de que realmente alcançamos algo bem próximo de nós, que é a paz, a esperança. Alcançamos um pacotinho de bala. Que assim seja. Nos despedirmos, de vocês, de todos nós, desejando realmente que o amanhã não seria só amanhã, Amanhã é porque a gente costuma sempre lembrar do Natal, Dia das Crianças, Dia dos Pais, das Mães. Eu entendo que esses dias têm que estar todos eles guardados dentro de nós e aplicarmos os nossos sentimentos em todos os momentos, O comércio, como foi dito, ele é importante, sim, Isso faz parte do nossa sobrevivência aqui no planeta, mas que os nossos sentimentos sejam diferentes, isso sim. Isso faz uma grande diferença e talvez a gente consiga encontrar a porta da felicidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. E que possamos, retornar para as nossas casas bem melhores. E aqueles que estão aí, já estão em casa, Ou estão, que recebam, que puderam receber com muito carinho todo esse aconchego. A energia é uma energia gostosa que a gente precisa apreciar, aprender a apreciar. Que assim seja e um beijo no coração de todos nós, todos vocês. Eu pediria, eu vou desligar. Fecha aqui. Conclui aqui.